Alegria dessa bênção, o Senhor colocou em você esta vitória. Eu te exaltarei ao Senhor, eu vou realmente reconhecer o que Deus tem feito na minha vida, e eu vou realmente entregar a Deus resultados em todas as situações. Deus abençoe sua vida. Mateus Dió entrou aqui, Juliana Martins, Ela Crispe, Lud Carol, Flávio Evangelista. Deus abençoe toda a sua vida. É isso aí, Raul, a primeira canção está com melodia muito edificante. Dou glória a Deus por essa inspiração. É isso aí, Deus é fiel, grande bênção, grande unção. Nós estamos agora então entrando no momento da Hora do Mestre. A Hora do Mestre, nessa semana, nós vamos falar sobre a concordância com os sinais de Deus. Deus, Ele colocou sinais de concordância, e você e eu vamos ter então concordância nesses sinais. Então essa semana inteira vai ser a semana da concordância nos sinais. Nós vamos falar sobre os vários sinais que Deus desejou que nós tivéssemos, que nós colocássemos e tivéssemos desses sinais um resultado da sua presença, um resultado do seu valor. Então nós vamos falar sobre Noé e o arco nas nuvens, o anjo da morte e o sangue na porta, Raabe e o fio de escarlata, Gideão e a lã naquela eira no campo, Ester e o cetro de Assuero. Então você vê então que existe 5 marcas importantes, por isso uma semana de concordância nos sinais. Tem Noé com o arco, tem anjo da morte e o sangue, tem Raabe o filho, tem Gideão o fio, tem Gideão e a lã, tem Ester e o cetro. Então você talvez não saiba nesse momento com o que Deus está produzindo um sinal para colocar na tua vida concordância, mas Deus deseja sinais de concordância, e você vai enxergar o ambiente e vai enxergar o sinal e vai viver a marca da concordância de Deus. Concorde com os sinais, porque em cada sinal Deus está te ensinando concordância. Olha, não enxergue o sinal para dizer eu sou contra, olha o que Deus fez na minha vida. Enxergue o sinal definitivo. Qual o sinal que Noé tinha que enxergar? Ele não ia enxergar o sinal da chuva, ele não ia enxergar o sinal da arca, ele ia enxergar o sinal final que Deus mostrou. A chuva, como o dilúvio, veio para a destruição, a arca foi criada para a proteção, mas o sinal que Deus colocou foi um sinal que nunca existiu. Foi o arco nos céus, foi esse arco-íris, foi essa marca de aliança. Então, não fique enxergando a desgraça que aconteceu, não fique enxergando a sorte que você teve, porque a desgraça que foi o dilúvio não era desgraça, era limpeza. A sorte não foi sorte, é bênção e livramento, mas existe um sinal, e quando você tem concordância com o sinal, você tem a marca desse avanço. Então o Senhor fala em Gênesis 9, depois que tudo tem terminado, Ele disse assim: disse Deus, este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, toda a carne que há sobre a terra. O que Noé notou no céu? O céu não tinha nuvem. Depois do dilúvio, teve nuvem, e continuou tendo chuva, porque tem nuvem, tem chuva. O que mudou? Mudou a atmosfera. O que Deus falava anteriormente? Um vapor subia da terra e regava ali naquele nível. E agora, esse vapor está subindo, está formando uma nuvem que vai descarregar e vai descer e vai trazer para esse ambiente do céu e da terra uma comunicação. Olha que coisa interessante. Deus, Ele tinha que fazer as plantas viverem. Então subia um vapor e descia sobre as plantas, mas era um tipo de um orvalho. Mas agora não é mais um orvalho, o orvalho é uma marca da noite e vem do alto, mas agora é
o seguinte: a atmosfera mudou, a chuva continua acontecendo, mas não para destruição. A nuvem estava no céu, poderia ser um sinal de preocupação, mas ele disse: não tem destruição. Depois de cada chuva, depois dessa situação, eu vou te mostrar um arco. Esse arco é uma marca da aliança. Por isso, use o arco e use o arco-íris para o sinal certo. É o sinal que Deus desejou que você tivesse como marca de uma concordância. Então, com o que você vai concordar? Nós concordamos com a justiça de Deus e recebemos a revelação da arca. O Senhor fala assim: o meu espírito não vai mais contender com o homem, porque o homem realmente é só carne, e os seus dias serão limitados por 120 anos. Então Deus declarou que o espírito dele não tinha mais comunhão com as escolhas que o homem fez. Por isso, você tem o Espírito de Deus para ter comunhão com Deus. Jesus veio e soprou esse Espírito e deu caminho para você, e deu espaço para você, e deu condições para você viver a marca desse Espírito. O que o inimigo quer? Retirar você desse Espírito, colocar a sua vida debaixo de sensações e guiá-lo por essas sensações para que você não viva o sinal de Deus. Mas Deus tem justiça. Os ciclos vão se cumprir. Quando aquilo que Ele preparou não tiver mais resultado, acabou o ciclo. Acabou o ciclo, acabou o resultado que você poderia entregar. Entregou um bom resultado? Glória a Deus. Não entregou um bom resultado? Aguarde o próximo ciclo. Aquele ciclo foi um ciclo de destruição. Deus destruiu tudo, mas Ele deu a Noé uma revelação. Porque toda destruição que vem está buscando, na verdade, um resgate. Então a palavra diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Esse arrependimento não é: eu não quero mais, puxa, não é o que eu esperava. A palavra Nahum, que é o arrependimento, ela significa uma dor profunda em busca de um consolo. E daí fala: Noé achou graça diante do Senhor. Ou seja, Noé foi a resposta para aquela dor profunda que o Senhor teve em função de ver o homem distante, sem querer voltar para o caminho do Espírito que Ele havia designado. Então, infelizmente, o desvio do homem, ele tem uma consequência. Deus está olhando pelo livre-arbítrio, o homem está desenvolvendo, e chega um momento, um ciclo, um tempo, onde aquele retorno não é mais possível. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E você, o que faz com isso? Se você está buscando a tua aliança com Deus, então as coisas da sua vida estão caminhando para essa aliança. Mas se você não está buscando essa aliança, vai ter justiça, mas para aqueles que querem viver a bênção, vai ter arca. Deus então disse: como nos dias de Noé, é na volta do Filho do Homem. A humanidade está se desviando, voltando as costas para Deus, colocando em Deus as culpas daquilo que está acontecendo. E o Senhor está construindo uma arca. A igreja é a arca que Ele construiu. Ele está colocando, está chamando as pessoas para fora desse tempo de destruição, e desejando que você tenha já esse arco, já esta aliança, a aliança que diz que você não será destruído. Porque essa arca agora, ela está sendo preparada como uma aliança que você tem com o Senhor. Porque não vai ser chuva que virá, vai ser fogo que virá. E você que tem essa aliança afinada no Senhor, vai sair do outro lado. Então ele falou assim: olha, a terra está cheia de violência, eu vou fazer então agora uma outra situação. Eu vou construir, faz uma arca de tábuas de cipreste, faz compartimentos, eram 3 compartimentos, calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a falar, 300 côvados, comprimento, 50 largura, altura de 30, farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura,
a porta da arca colocarás lateralmente e farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. O que a arca significa nessa condição? Você concorda com uma revelação de como Deus queria trazer. Ele colocou um transatlântico, e já foram feitas várias contas, né? Mas como vão caber os bichos? Como vai acontecer isso? E todas as contas que fizeram, sabe que cabe no que Deus falou. Vai entrar 7 desse tipo, vai entrar um casal desse tipo. Ué, mas e a extinção? Se um casal tiver um problema lá, tem veterinário na arca? Tem procriação na arca. Eles ficaram um ano lá e procriaram. Então, o caminho que Deus tem para a preservação é um caminho muito superior à da destruição. Você vai ser preservado. Enquanto tudo vai ser destruído, você vai ser preservado. E enxerga que enquanto há destruição, todos morreram no deserto, há preservação. Josué e Calebe e a nova geração conquistaram a terra. Tudo, Adão e Eva perderam o jardim, mas um ladrão apareceu depois de um paraíso. E Jesus abrindo a porta. Então é louco você entender que tudo que está destruído de um lado está preservado de outro, para que alguém possa ocupar debaixo de uma aliança, debaixo de um sinal. Então você concorda que o Senhor tem um arco nas nuvens de preservação? Concorda que a revelação vai ajudar você? Concorda que existe uma nova vida com uma janela aberta para o céu? Ele fez 3 compartimentos e colocou nesse último compartimento esta janela aberta para o céu. E o que significa uma janela aberta para o céu? Ele colocou justamente esta janela porque ao final ele queria que o homem entendesse qual era o novo cenário que estava colocado. Então, a parte de baixo é o fundamento. Imagina se a arca afundasse. Mas a arca não afunda, porque ali está o Pai. O Pai é o fundamento. E depois, na parte principal da arca, estão todos os animais. Figura do Filho, que está resgatando a todos nós. E depois, a terceira marca, a janela para o céu, figura do Espírito, porque ali vai sair aquela pomba que vai anunciar a marca da nova vida. Ali vai sair um corvo que não vai voltar, porque vai desejar a velha vida. Então, a arca é uma figura do modelo da redenção. O Pai que não deixa afundar, o Filho que está buscando o resgate e o Espírito que vai trazer a nova vida, fazendo com que o velho fique para trás e com que o novo traga essa marca de bênção. Que sinal poderoso existe na arca da redenção que o Senhor desejou sobre você, porque o Pai te amou. A preparação da solução dele não vai frustrar você. A arca não vai afundar. O que Deus colocou para salvar a tua vida é confiável, é 100% estruturado no poder que ele tem de salvar, de resgatar e de transformar. Por isso, você é salvo pelo plano de Deus. Não é por obras, é pela fé, é pela graça. A graça não deixou o navio afundar. A graça não deixa a sua vida perecer. A graça está se renovando sobre a sua vida. A redenção, o que você vai resgatar, está ali. E o Espírito está mostrando, vai sair o velho e vai chegar o novo. E você então está concordando com esta janela aberta para o céu. E depois de tudo passou, há vários ciclos de 40 aí. Existem os 40 dias que duraram o dilúvio. E depois que acabou o dilúvio, passou 40 dias e Noé abriu aquela janela que fizera na arca. Então nós vamos ver um pouco desses ciclos e os seus significados. Mas você que já concordou, há um arco, há uma justiça, há uma saída de transformação nessa janela aberta para o céu. Concorda que há uma nova atmosfera. Uma nova atmosfera foi criada,
mas nós somos guardados da sua degradação. Quando a nova atmosfera veio, Noé não sabia que o suco de uva que ele tomava se tornou vinho, porque aquela nova atmosfera existia justamente a fermentação, justamente porque não existia essa atmosfera do ambiente, do ar no ambiente, das pequenas gotículas que ficam aí de umidade relativa do ar. Isso é que torna o quê? Um ambiente degradado. Isso que faz o que, se você deixar fora da geladeira a maionese, ela vai estragar. Antes do dilúvio, maionese não estragava, ou não existia maionese, certo? Mas não estragava. Por quê? O ambiente era de preservação. Mas agora o ambiente é da destruição. E essa marca da destruição ficou na degradação, porque o Senhor limitou a idade do homem. Então, ele disse: a terra vai durar, mas vai ter sementeira, vai ter colheita, vai ter frio, vai ter calor, vai ter verão, vai ter inverno, vai ter dia e vai ter noite. E você vai entendendo que em cada um desses ciclos, Deus está guardando você, para que você não perca e não se desgaste com tudo isso. Então, no dia você trabalha, na noite você realmente dorme. No tempo da sementeira você trabalha, vai esperar, e na colheita outro vai colher. Sabe que o perfil de quem semeia é diferente do perfil de quem colhe. É engraçado isso, né? Aquele que semeia pega a semente, vai no laboratório, analisa. Aquele que colhe pega a colheitadeira, entra lá e blá, 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 e sai colhendo. Deus colocou vários perfis diferentes. Aquele que está no frio tem uma situação, no calor tem outro estilo de vida. Aquele que vive o verão, né? Uma pessoa, até a Luísa estava comentando ontem, a pessoa na África do Sul, que quando era verão na Europa, ela estava na Europa. Quando era verão em Joanesburgo, estava em Joanesburgo. Estava fugindo, né? Tem 2 casas, está fugindo do inverno. Há pessoas que querem ver o inverno. Mas você entendeu que em cada situação existe um propósito. E qual é o maior propósito? Você ser guardado da degradação que existe nesse ambiente, e o homem então sendo limitado para viver 120 anos. Porque Deus colocou a marca dos 120, os 120 anos, os 120 em Pentecostes, os 120 da vida de Moisés, 3 períodos claros de 40 anos, até que ele matou o egípcio, 40 anos que ele ficou no deserto, volta aos 80, mais 40 anos de deserto, aonde ele é depois, ali no Monte Nebo, ele desaparece. Então os 120 é uma marca de um limite de Deus, porque Ele está colocando essas marcas de 40 na sua vida. E assim como na arca teve 3 marcas de 40 definidas, você vai entender os ciclos de Deus na sua vida. Então, você está concordando com o sinal, concordando com a revelação, concordando com o Espírito, concordando com a nova atmosfera e concordando com o tempo de Deus para você produzir resultados em cada um desses ciclos. Então, quais são os ciclos que o Senhor colocou aqui? Ele colocou ciclos de 7, ciclos de 40, ciclo de 150 e um ciclo final de 366. E o que significam esses números? Significa justamente o que Deus quer que você concorde. Então, ele falou assim: ô Noé, entra nessa arca, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e eu vou exterminar tudo o que existe. Noé entrou na arca. Ele esperou na arca 7 dias. Será que não te deu uma dúvida? Deus me fechou aqui. Ele fechou por fora. Você está lá dentro da arca. O pessoal lá, esse doido aí dentro dessa arca aí. 7 dias. Noé dentro da arca, o pessoal fora,
Esse cara é doido. Mas quem que fechou essa arca? Deus fechou por fora a arca. Mas 7 dias ficaram sem chover, até que começou a chover. 7 é um número do que Deus está criando. E o que Deus está criando em você que está dentro da arca, está criando fé de que a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Deus fez os 7 dias da criação uma obra de restauração. E Deus está colocando no 7 desse sinal que você vai aguardar a obra perfeita dele na tua vida. Então, tenha certeza, a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Isso é a marca de 7. Quem está fora, está zombando, não está entendendo, olha a tua vida, critica, olha a tua vida, fala mal, olha a tua vida, despreza, mas você não despreze, porque Ele começou uma boa obra e Ele vai terminar até o dia de Cristo. Você tem um ciclo de 7, um ciclo da perfeição, dos 7 dias, dos 7 espíritos, dos 7 olhos, dos 7 selos, das 7 hastes da menorá, das 7 alianças. É o número de Deus. Tenha certeza, a obra de Deus é perfeita. O 40 significa aprovação. Então, a arca levou 120 anos para ser construída. Então, o primeiro tempo de 40 é Noé juntar todas aquelas coisas e juntar aquele material. Ele juntou todo aquele material. Acha que foi fácil juntar esse material? O 40 é uma aprovação. Houve o 40 dele juntar o material. Depois mais 40 e mais 40. Houve os 40 dias, que foram 40 dias que efetivamente caiu água sobre aquela terra. E depois ficou 1 ano durando a arca. Ele entrou com 600, saiu com 601 anos de idade. Ficou 1 ano dentro daquela arca. Depois que parou aquela chuva, depois que as águas se minguaram, passou mais 40 dias, como nós vemos aqui, e ele abriu aquela janela para soltar aquele corvo e aquela pomba, e a pomba foi e voltou, até que depois ele soltou de novo a pomba. Ela volta com um bico, no seu bico, com um ramo de oliveira, declarando: a unção de Deus está prevalecendo, o poder dele está acontecendo. Então existe o 7 da perfeição, existe o 40 da aprovação. Mas aí diz também dos 150. Então, tinha Noé 600 anos, quando a água do dilúvio inundou a terra. Depois, nesse ano 600, no 17 dias do 2º mês, rompeu todas as fontes do grande abismo, as comportas do céu se abriram, houve copiosa chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão, Jafé, a mulher dos seus filhos. As águas duraram durante 150 dias predominaram sobre a terra. Então, o que é esse 150? Da vitória das águas. Deus tem uma marca interessante, porque Ele queria colocar redenção na tua vida. Ele disse para você: você vai ser limitado pelos 120. Mas depois dos 120, o que é 150? Eu gosto de fazer essas contas, porque tudo na Bíblia tem um significado. Esse 120 acrescenta 30. O que é 30? 30 é um tempo de uma manifestação. Jesus, ele veio a essa terra, levou 30 anos, que foi 12 mais 18, para se manifestar. Então, você tem a marca do Senhor, a marca de um 120, a marca desses 3 períodos de 40. Isso se refere a dias e isso se refere a anos. E você tem a marca de uma manifestação. O que vai acontecer? Por um tempo, aquilo que é negativo parece que vai predominar, só até o tempo de Deus, da manifestação, fazer virada nessa atmosfera e nesse cenário. Então, você tem 3 certezas na tua vida.
A obra de Deus, ela é completa. Vai vir provação para você vencer. E aquilo que domina por um tempo que Deus determinou até que exista uma manifestação. Então os números estão contando a nossa história. Os números estão contando o que Deus está desejando realizar sobre a sua vida. E sucedeu então, depois de 7 dias, soltou a pomba fora da arca, é o tempo da criação. Deus está criando coisas novas. Já tinha ali então o bico, o ramo de oliveira, a figura da unção. Então tudo está sendo colocado como sinais do que Deus está criando, do que Ele está provando, daquilo que Ele marcou como um ciclo, daquilo que Ele vai manifestar. E daí, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, Ele entrou no 600, saiu no 601, as águas secaram sobre a terra. Ele removeu a cobertura da arca, olhou, eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres dos seus filhos. O que tem a ver esse 366? 366 para nós é o número do nosso calendário, do nosso ano. Mas esse calendário, ele veio do tempo gregoriano. O calendário judaico, ele tinha um calendário solar. Então, se você fizer uma conta aqui, que eu fiz e achei interessante, para chegar no 366. Se você pegar o calendário solar, mais esses 27 dias, você vai ter o 366, que era um sinal para nós, um sinal de que Deus está dizendo o seguinte, que eu tenho um ciclo completo, e eu tenho mais esses 27. Sabe o que é 27? 27 é justamente a palavra pureza em hebraico, que significa os números dos caracteres das palavras em hebraico. São 22 letras do alfabeto, mais 5 letras finais. Deus está escrevendo uma história. Olha só como tem conta na Bíblia sobre conta, número sobre número. Porque Deus está dizendo o seguinte, olha, a minha palavra vai cumprir obras perfeitas. A minha palavra vai fazer você vencer a provação. A minha palavra vai trazer a você um tempo de manifestação completa. E a minha palavra vai trazer aos seus ciclos atuais, porque nos dias de Noé e nos dias do Filho do Homem, como será nos dias do Filho do Homem? Vai ser o nosso ano, os anos bissextos, né? Vai ser os anos completos, os anos solares que nós vivemos no nosso calendário, até os nossos dias, que são como os dias de Noé. Deus está colocando ciclos, dizendo que Ele vai, pela palavra dEle, fazer com que todas as coisas se complete. No ciclo que existia, mas nesses 27, que é a marca das letras hebraicas, a marca da palavra pureza. A palavra zar é formada pelo número 27, é a palavra pureza. Porque onde está a verdadeira pureza de todo o processo? Está sempre na palavra. Por isso, você está concordando que o Senhor está produzindo resultado em cada ciclo, que o Senhor está guardando você dessa degradação, que o Senhor colocou uma janela aberta no céu, que o Senhor revelou a arca e Ele colocou um sinal dizendo, não tem mais destruição por essa água, agora a destruição vai vir pelo fogo, e você está preparado, porque você venceu essa água. Batismo é a tua vitória, andar sobre as águas é a tua vitória, saber que a chuva vem numa provação, mas você tem o 7, o 40, o 150, o 366, então você sabe que o Senhor está com você em todo o tempo. Por isso, eu quero que você entenda esse sinal, e você concorde com o sinal do Senhor.
Deus, Ele tem para você uma aliança. Você não será destruído, você vai ser preservado, e esses sinais vão estar sobre a sua vida. Noé enxergou, ao fim de tudo, precisava de uma nova atmosfera, para ele poder enxergar a refração e enxergar este arco no céu. Você vai enxergar a marca dessa bênção do Senhor, e você vai saber que Ele colocou em você este sinal, e você tem o arco nas nuvens, vai ter o sangue na porta, vai ter o fio de escarlata, vai ter a lã na eira, vai ter o cetro do rei. Em cada pequeno sinal, você vai ter uma marca de uma grande concordância. Eu vou orar agora na oração da vitória, para que você concorde que o Senhor está preservando você. Concorde no 7, nos 40, nos 150, no 366. Concorde que Ele está desde os dias de Noé até os dias da volta do Filho do Homem, trazendo a você um resultado maravilhoso daquilo que Ele quer trazer à existência como preservação. Como é bom ter o sinal no céu. Oração da vitória, estamos aí hoje com Novas Artes, uma grande bênção, e você preparado para que uma vitória completa surja sobre a sua vida nos ciclos de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo de vitória, porque tudo na Tua palavra nos ensina, porque o Senhor, enquanto disse de uma destruição, já preparou uma poderosa preservação, porque o Senhor não tem o prazer em destruir, o Senhor tem o prazer em edificar e obter o testemunho. Por isso, aquela dor do arrependimento encontrou em Noé uma consolação. Que o Senhor encontre naqueles que estão construindo essa arca, esta consolação, naqueles que creem em obras completas, naqueles que vencem as provações, naqueles que sabem que o Senhor tem o tempo de manifestação, naqueles que sabem que os ciclos do Senhor, desde os dias de Noé até uma nova contagem de tempo, seriam ciclos que estariam trazendo a cada um de nós a certeza de uma aliança perpétua. Eu quero colocar uma palavra de salvação sobre todos aqueles que estão sofrendo esse tempo de pandemia, esse tempo de confusão pós-pandêmica, esse tempo de vacinas, esse tempo de reações, esse tempo de morte, esse tempo de aflições. Nós estamos guardados dessa degradação, nós temos obras completas em nossa vida. O Senhor vai trazer ciclos de provação para nos aprovar. Nós vamos viver a Tua manifestação, e o Senhor vai trazer à nossa vida a volta de Jesus nesse ciclo de vitória. Eu quero colocar sobre cada um esperança, esperança da Tua volta, esperança do Teu poder. Maranata, vem o Senhor Jesus e nos faça andar contigo e viver contigo, atento a cada sinal. Coloque esse arco nas nuvens, porque as nuvens são as testemunhas. Esse arco é a aliança. Coloca a marca de que nós não seremos destruídos. O Senhor está preservando os remanescentes, o Senhor está preservando os vencedores, e o Senhor está nos colocando nessa dimensão de poderosa vitória. Nos faça enxergar e nos faça viver. Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Que você possa ouvir isso várias vezes.